Dei o título para essa mensagem de hoje de O Rei que Não Seguia Regras. E nós vamos entender melhor por quê. Mas eu gostaria de começar refletindo com você. Quais são seus rituais? Quais são seus hábitos cotidianos que fazem parte de você e talvez nem você perceba? Quem convive com você provavelmente percebe. O que você faz quando acorda? Primeira coisa, ou quando você entra no carro, quando chega em casa, ou talvez a postura que você tem quando você recebe alguém na sua casa. E o que você fez hoje, ou você faz habitualmente antes de vir à celebração coletiva? Será que você tem algum tipo de preparo? Domingo é dia de ir na padaria antes da celebração coletiva ou algo do tipo. Todos nós somos formados por práticas cotidianas. Alguns chamam do nosso ordinário, né? A liturgia do ordinário. Que são as práticas rotineiras que nos dão aquela sensação de previsibilidade, de que as coisas estão como deveriam estar. Isso traz um certo bem-estar psíquico, emocional para nós, né? Mas será que esses rituais, esses hábitos, podem se tornar ruins? Sim, definitivamente. Talvez você vai ser o último a descobrir isso, mas quem está ao seu redor vai descobrir rapidinho. Isso acontece quando nós decidimos que os nossos rituais, nossos hábitos pessoais, ou familiares, ou até como igreja, devem ser seguidos por todas as pessoas em todos os lugares, senão não está certo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Que se alguém não segue, não fala, não ora, não age do mesmo jeito que eu e o meu grupo, essa pessoa não faz parte do melhor grupo que poderia. Às vezes a gente até brinca nos grupos pequenos, né? O meu GP é o melhor. E a partir do momento que você faz parte de uma comunidade, a gente brinca. A minha igreja é melhor. Afinal, eu não estaria nela se eu não achasse isso. Mas ela não é melhor comparado com as outras. Ela é melhor para mim. Com a minha visão do que é uma boa igreja. E às vezes nós não respeitamos os outros que não seguem o nosso jeitinho. E vocês, assim como eu, muitas vezes vieram de outras igrejas com inúmeras tradições. Algumas impostas, declaradas, outras de forma velada. Por exemplo, para alguns de vocês, ir de bermuda, como alguns talvez estejam, ou ir de boné a um culto, era um crime, um absurdo. Era passível de não poder servir em ministério durante um mês ou meses. Ou alguns que vieram de lugares que não se podia cortar o cabelo. Tinha uma régua ali na cabeça de algum líder que ficava vigiando se estava dentro do limite. Porque a gente tem que andar com respeito na casa de Deus. E talvez outros tivessem que pedir a um líder, a um pastor, a qualquer termo aí, a bênção para viajar, para comprar um carro, para namorar, para comprar alguma coisa. Ou talvez você não fosse nem considerado cristão, mesmo fazendo parte dessa comunidade, se você não devolvesse o dízimo, ou bebesse alguma bebida alcoólica. Enfim, em algum momento, talvez a intenção de quem iniciou esses hábitos ou tradições fosse até boa. Fossem até de fato servir a igreja, a motivação inicial. Porém, com o passar do tempo, se essas coisas são defendidas com unhas e dentes, e se está disposto a passar por cima das pessoas para manter a regra, manter daquele jeitinho, para uniformizar a igreja, muito provavelmente esse grupo, você ou eu, caímos em legalismo, em criar regras que se sobrepõem às verdades bíblicas. E por isso, quando infringem as regras, nós estamos dispostos a passar por cima dos outros. Isso é um pecado.
E uma regra imposta, legalismo é isso, uma regra imposta aos outros como um meio de agradar a Deus ou se aproximar dele, que não está aqui. E eu tenho um testemunho inusitado essa semana, aconteceu uma coisa, né? Eu recebi uma ligação enquanto eu estava dirigindo, e era um contato desconhecido de outro estado. E aí eu respondi a pessoa, quando eu dei uma paradinha, e uma mensagem: você recebeu um Pix por engano. E aí, né, como bom nativo digital, vou perguntar para o Google: golpes em que se recebe Pix por engano. 30 segundos, estava lá. E é justo numa conta que eu não tinha acesso. R$700. Aí, né, eu imediatamente quis justificar todo mundo que já caiu num golpe. Eu falei: eu não acredito em você, sua golpista. E aí eu falei: ela vai me xingar, né? Não, primeiro eu falei: oi, tudo bem. Depois eu falei: eu não acredito em você, sua golpista. E aí ela falou: não, não é golpe nenhum. E ela não me xingou. Eu falei: ué, golpistas geralmente xingam a gente quando a gente descobre. E aí eu fui ríspido com essa moça, né? E aí eu falei: e agora? Agora eu vou ter que descobrir. Fui atrás, tal, recuperar acesso, baixa a conta e tal. Demorou quase um dia isso daí. E para minha total surpresa, sendo os 2% de estatística com quem poderia acontecer, de fato o dinheiro foi depositado na minha conta de forma errada. Então continuo não tendo uma história de golpe, né, de cair nisso. E o que eu fiz? Eu tive que pedir desculpa. Falei: me desculpe, estou devolvendo o dinheiro, foi uma lotérica. E o que isso tem a ver? Tem a ver que quando nós esperamos certos padrões e criamos certas expectativas, quando algo que se encaixa, pelo menos na nossa cabeça, naquilo, a gente se sente no direito de falar: eu sei. Não precisa nem terminar a sua frase que eu sei o que você vai dizer. Será que você é assim como eu? Meu padrão de julgamento estava errado dessa vez. E quantos de nós não agimos sem pensar, sem ouvir o outro lado numa situação muito comum, seja entre casais, seja na igreja? Eu ouvi o lado primeiro, gostei, posso pecar à vontade, porque eu não preciso ouvir o outro lado, afinal, porque eu já sei tudo o que aconteceu. Tomemos cuidado. Aquilo que melhor se encaixa na nossa preferência só pode ser verdade. Nós lidaremos hoje, dentre outras coisas, com o nosso legalismo e a nossa tendência de esperar que Deus haja dentro dos nossos padrões, atenda às nossas expectativas, e inclusive dentro dos nossos padrões religiosos. Agora vamos ler Marcos, versículo 18, é importante que você abra a sua Bíblia, conecte ela é palavra de Deus para você. Ela está aqui para te nutrir, te direcionar. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe com essa pessoa. Diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com tudo que somos, com todos os nossos desafios, dilemas, dúvidas, fome pelo Senhor.
E nós levamos isso a Ti em oração, ó Deus. Trate conosco. Organize os nossos sentimentos e atrai a nossa atenção para que nós valorizemos a Tua palavra, para que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, para que todas as preocupações com as quais nós não podemos fazer nada agora, não tirem a nossa atenção. E nós pedimos, ó Deus, por cada um que está aqui, para que o Senhor se revele, que o Senhor salve, que o Senhor fortaleça, esclareça Teu povo, e que nós nos alegremos no Senhor por pertencer a Ti, por sermos o povo da palavra, o povo que foi amado, que foi comprado pelo Teu Filho. Nos ajude a termos esse senso de privilégio, enquanto lemos a Tua palavra e meditamos nela. E eu peço por mim, ó Deus, que eu seja um instrumento capaz de comunicar a Tua vontade, que as minhas deficiências não atrapalhem o Senhor de comunicar aquilo que o Senhor quer ao coração dos meus irmãos. E que o Senhor, ó Deus, nos nutra, nos dê unidade, nos dê alegria e contentamento como igreja, para que sejamos comprometidos com o Senhor e uns com os outros, em nome de Jesus, amém. O resumo da mensagem que eu dei para hoje é que Jesus não seguiu as regras legalistas dos líderes religiosos de seu tempo. Ele estava comprometido com algo novo e superior, o reino de Deus, que cria discípulos. Jesus não seguiu as regras legalistas dos líderes religiosos do seu tempo. Ele estava comprometido com algo novo e superior, o reino de Deus, que cria discípulos. E relembrando aqui, basicamente, na última mensagem nós vimos que Jesus vem chamando pessoas improváveis para serem seus discípulos, como lá no versículo 14 do capítulo 2, ele chamou Levi, que era um coletor de impostos. E nós temos visto que a graça de Jesus não está restrita àqueles que seguem regras, às pessoas respeitáveis, às boas religiosas, mas ele faz questão de salvar pecadores que pareciam não ter esperança e transformá-los em testemunho vivo do poder do amor de Cristo através do Evangelho. Vimos que os escribas dos fariseus ou os outros líderes religiosos definitivamente não gostavam da abordagem de Jesus, que parecia aceitar qualquer pessoa que cresce nele, que quisesse segui-lo, quisesse conversar com ele. Agora nós veremos uma situação que Jesus, mais uma vez, vai frustrar as expectativas deles, daqueles líderes legalistas da época. Então vamos ao texto. Lá no versículo 18, nós vemos que chegam algumas pessoas, e aqui existem algumas variantes de tradução. Algumas traduções falam eles, dando a entender os discípulos de João, ou discípulos dos fariseus. Outros, como a NAA escolheu, colocam um ponto e dizem algumas pessoas. O fato é que era gente curiosa e interessada. Ninguém era imparcial ali. Isso daqui não é um debate filosófico. Vamos conversar sobre ideias. Não, isso daqui é uma tentativa de pegar Jesus e desqualificar ele. E aqui nós temos os seguidores de João Batista, primo de Jesus, tem o seu líder preso. Isso é narrado lá no versículo 14 do capítulo 1, que fala que depois de João ter preso, Jesus foi para Galileia, e aí começa a pregar o Evangelho de Deus, mas eles continuam seguindo os ensinos do seu líder, que foi João Batista. Eles continuam comprometidos com aquelas práticas. E apesar dos discípulos de João e os discípulos dos fariseus serem grupos totalmente diferentes, eles tinham a mesma prática de jejuns constantes. Os discípulos de João, numa perspectiva mais de tristeza pelo pecado, anseio pela vinda do Messias. Os discípulos do fariseu, numa perspectiva de ter um distintivo, de que eles eram espirituais, fiéis, para mostrar para todo mundo que eles eram o modelo de piedade, de vida. É uma espécie de ingresso para o time dos mais santos, os mais sérios com Deus. Se você cumpre, você está no time dos santos.
Se não, senta ali do lado que quem sabe Deus tem misericórdia de você. Era mais ou menos essa a postura deles. E a sociedade ao redor não caía nessa. A sociedade tinha uma desconfiança com essa espiritualidade falsa, forçada, com esse jejum regular, mas que não tinha impacto na vida deles. Não tinha motivação do amor a Deus, o fundo era a autopromoção. O que tornava isso muito pior, porque quanto mais eles queriam e se viam como obedientes, jejuando, mais eles afastavam os pecadores e as outras pessoas que não se viam conectadas com isso. Isso enfatizava a distância entre a elite religiosa e os meros seguidores. E a gente pode ver isso em Mateus 6. Mateus 6, no versículo 16, Jesus está ensinando os seus discípulos. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Percebeu a motivação aqui? Não é obedecer ou fazer algo por amor a Deus, por desejo de se aproximar dele. É para que pareça aos outros que está fazendo direitinho e olha como essa pessoa é boa. E nos parece que esse grupo, porque lá em Lucas 5 fala que foi feito pelos fariseus, em Mateus 9 fala que foi feito pelos discípulos de João, é um grupo misto. Nós discordamos, mas nós concordamos que tem que jejuar. Vamos lá perguntar para esse Jesus. É engraçado que até as pessoas que discordam, quando encontram um inimigo em comum, conseguem trabalhar bem, né? E aí eles vão até Jesus, motivados a desqualificar ele. Porque, perceba, eles não falaram porque você não jejua. Ele está falando dos discípulos. Mas nessa cultura, a prática dos discípulos era a responsabilidade do mestre. Então eles estão criticando Jesus de uma forma um pouco velada. E o ponto principal aqui, eles queriam desqualificar Jesus. Eles queriam desqualificar Jesus. E eles vão procurar, e a gente vai ver ao longo do Evangelho de Marcos, alguma coisa para desqualificar Jesus, para falar que ele não é quem ele disse ser. Mas aí vem uma pergunta importante. Essa era a prática deles, Jesus não fazia isso, mas o que a lei diz a respeito do jejum? Lá em Levítico 23, 27, diz sobre o dia da expiação. Era um dia importante, talvez o dia mais importante do calendário judaico. O povo hebreu, o povo de Deus, fazia uma santa convocação para todo mundo. Isso foi dado lá pela lei, com Moisés. Uma convocação de humilhação e um chamado para trazer uma oferta. Esse termo que foi traduzido na Nova Almeida como humilhem-se, em outras é pranteiem, é no sentido de tenha tristeza, de chegue diante de Deus ciente de tudo aquilo que você não é, e lamente por isso, de luto. E esse chamado era para contrição, era para o pecado doer. Sabe aquela sensação de culpa que a gente tem quando peca e quer afastar? Não é para afastar, é para encarar ela com a graça. É para pensar mesmo, eu não sou santo, eu não sou perfeito. Eu preciso lidar com essa realidade. E Deus, desde o Antigo Testamento, está mostrando que nós temos que lidar com nossos pecados. Como? Indo a Ele, chegando diante dEle. Não guardando até explodir e nem ignorando, se distraindo com coisas. E aqui é o único lugar da Bíblia que manda fazer jejum na lei. Engraçado, a gente vai ver que aqueles fariseus, eles faziam jejum 2 vezes por semana, terça e quinta. Mas a própria Torá, a lei que Deus deu, exigia 1 dia por ano. Olha como eles queriam ser justos. Só que Jesus não seguia as regras deles. E aí eles ficam chateados com Jesus. E o que acontecia nesse dia da expiação? O sacerdote ali, o sumo sacerdote, ele fazia uma oferta pelos seus pecados, se preparava,
e depois ele fazia uma oferta pelos pecados do povo, entrava lá no Santo dos Santos, no lugar que simbolizava a presença de Deus, e aí aquilo ali simbolizava o arrependimento do povo e o pedido de perdão a Deus. Perceba que isso está lá na lei. Mas o povo tinha uma ideia melhor, vamos jejuar 2 vezes por semana, e quem não fizer igual a gente cancela. E Jesus tinha outra coisa em mente nesse momento. Ele estava trazendo as verdades do reino de Deus de outra forma. Ele não queria fazer síntese. Não, vamos fazer dar certo aqui, pega um pouco de vocês, um pouco do que eu estou falando. Não, ele deixa claro, inclusive, através do exemplo que ele vai dar, lá no versículo 19 e 20. Que ele pergunta, ele faz uma pergunta reflexiva ao responder o questionamento dos outros. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? A resposta de Jesus não é absurda, não é totalmente nova, pois ele resgata figuras que estão lá no Antigo Testamento. Ele está pegando uma figura do Antigo Testamento que Deus fala sobre si, em relação ao povo, e dizendo, eu sou esse noivo. E essa festa de casamento, conforme você já deve ter ouvido muitas vezes, o casamento demorava 7 dias na cultura judaica. Muita bebida, bom vinho, dança, alegria, festa. E os convidados, eles tinham uma posição de honra nesse sentido. E a conotação aqui que Jesus dá é, os convidados são os seguidores de Jesus, são aqueles que estão próximos do noivo, E por motivos óbvios, você não vai numa festa de casamento que dura 7 dias fazer jejum, Porque a definição de alegria ali é você comer, beber e desfrutar da alegria dos noivos. Jesus está mostrando o quanto é ridículo, é absurdo isso. Por quê? Porque ele é esse noivo. Ele é aquele que veio consertar o relacionamento que Israel não teve direito com o próprio Deus. Então você tem textos aí como Jeremias 2:2 que diz, vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto. Isaías 54, 4 e 5 vai falar sobre isso também. Fala, você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. Olha o exemplo que Deus está dando. Jesus resgata essa visão, e ele está aplicando a si. Ele está falando, eu sou o Messias, eu sou o esperado, eu sou aquele que vocês anseiam desesperadamente. Aí você fala, é só no Antigo Testamento? Não, no Novo Testamento também. Você tem Mateus 22, 1 e 2, tem a famosa parábola que Jesus fala sobre a festa de casamento, que ela é uma parábola mais completa comparada com as outras, que fala que um rei preparou uma festa de casamento para o seu filho, e as pessoas não querem ir. E o rei vai e traz um monte de gente à força. E aí você tem Mateus 25:1, que fala das 10 virgens. Essa é clássica, tinha aí no Antigo, muito famoso, das 10 virgens, que fazem o quê? Saem para se encontrar com o noivo. Agora, 2 Coríntios 11:2 é claríssimo. Se não estava claro, 2 Coríntios deixa claro. Tenho zelo, olha Paulo falando, tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. A analogia do casamento é clara, no Antigo e no Novo Testamento. E perceba que a festa de casamento pressupõe uma coisa, alegria. Eu não sei você, não sei como foi na sua festa de casamento, mas estatisticamente todo mundo está muito feliz. Não importa se algo está errado, se alguém bateu no caminho vindo, está tudo bem. Não importa se a batata está meio estranha, está tudo bem, porque é uma celebração. É algo incrível, algo importante, algo que se anseia. E existe uma alegria que está garantida,
uma expectativa que o povo de Deus tem pela vinda do Messias. Só que eles não contavam com um fato, que não seria de quando o Messias pisou na terra para sempre. Tinha um primeiro momento que Jesus veio e aí ele morre. E ele é ressuscitado. E ele não vem implementar o reino imediatamente. Guerra, vamos vencer os inimigos de Deus, vamos instaurar a paz, que está falando lá no Antigo Testamento, em inúmeros textos, que o Senhor dos Exércitos vai agir. Porque existe um ponto e vírgula entre a primeira vinda, a ressurreição de Cristo, e a segunda vinda, quando de fato ele vai estabelecer a justiça. Isso deu um nó na cabeça daquele povo. E ele deixa nesse texto já um pequeno indício de que o noivo seria retirado. É uma ideia de arrancado. Não é que o noivo vai embora. Ele é arrancado, é violento, é força que está acontecendo aqui. E Jesus aponta para a sua morte e para a sua retirada do meio dos seus discípulos. E aí sim os discípulos jejuariam, porque o noivo não estaria mais lá. Aí sim os discípulos sentiriam grande angústia e luto. Só que perceba, o contexto de casamento é um contexto de alegria. E fica para nós um questionamento. Será que você sabe o que é essa alegria do reino de Deus? Você como cristão, se vê como alguém alegre, alguém que precisa ser alegre? A alegria do reino dos céus em nós é uma amostra da legitimidade de que Jesus é o Messias e está aqui por nós. A alegria é a entrada que nós já podemos ter. Nós não vamos desfrutar tudo agora, mas nós podemos desfrutar de muita coisa boa agora. E a alegria é uma dessas garantias que os discípulos de Cristo têm. Você vai ter alegria se você tiver paz com Deus. Eles estavam esperando o Messias chegou, ele está cumprindo as promessas, ele está amando pessoas, ele está corrigindo as interpretações, ele está introduzindo o reino. Mas quem convive com você, e você numa autoanálise, consegue dizer, ou quem convive comigo, que nós temos alegria de sermos cristãos? A alegria de pertencer a Cristo em nós? Essa citação é triste, mas é verdadeira. Jamais vi pessoas tão tristes quanto as que hoje frequentam as igrejas e participam de reuniões religiosas. Elas parecem estar reprimidas e presas às tradições, denominações ou ao orgulho. Onde está o contentamento, o louvor sincero, o grito de alegria, os cânticos de júbilo? Onde está? Nós precisamos recuperar essa prática. Nós não viemos aqui para vomitar insatisfações diante de Deus. Nós viemos aqui para engrandecer o nosso Deus. Ele é grande, Ele é digno, Ele é confiável. Ser igreja é um privilégio, amém? Pode ser melhor, amém? Ser igreja é um privilégio. Participar do povo de Jesus é um privilégio. E, em parte, o que mina a nossa alegria é que nós olhamos para o pecado como uma opção viável. Ah, tudo bem ser irresponsável aqui, não cumprir o que deveria, não evitar o mal. Isso mina a nossa alegria. Ou a gente olha para situações difíceis que chegam a nós e nós duvidamos do amor de Deus. Será que Deus me ama se isso está acontecendo comigo? Ou quando as nossas vontades são frustradas, quando alguém que a gente ama sofre. São coisas que podem minar a nossa alegria se nós não a entendermos corretamente. A nossa alegria não está ancorada aqui, nas coisas daqui, no nosso desempenho. Ela está ancorada no céu, em Deus. Por isso que nós podemos viver em paz, mesmo sendo odiados, perseguidos, difamados. Não que a gente vai gostar disso, mas a gente consegue aguentar firme. Porque a nossa alegria não está variando conforme o nosso humor. E Jonathan Edwards, ele é um teólogo que eu gosto muito, ele fala muito sobre alegria. Ele diz que aquele que tem amor divino em si,
possui uma fonte de verdadeira felicidade em seu próprio peito. Parece brasileiro, não é brasileiro não, é americano, viu gente? Mas parece brasileiro, né? Fala de uma forma intensa. Uma fonte de doçura, um manancial de água da vida. É isso que o Espírito em nós propõe a nós. Uma agradável calma, serenidade para nós ansiosos, nós acelerados, que acompanha os exercícios dessa santa afeição. Felicidade é um exercício, felicidade no Senhor é um exercício, abandonando o pecado e trazendo de volta aquilo que dá esperança, trazendo a gratidão à tona e encontrando alegria no Senhor. Mas para nós corrigirmos nossa perspectiva de que a vida cristã de fato tem elementos de festa por causa de Jesus, nós devemos lembrar que sermos salvos, assim como nós estudamos hoje na nossa classe, é ser inserido na família de Deus. Ser filho não é um título, é o próprio Deus falando: você vai fazer parte da minha família porque eu quero você. Não importa o que fizeram com você, não importa como te trataram, eu quero você como meu filho. Isso dá para produzir muita alegria. Nós somos beneficiários do que Cristo merece, porque Ele pagou os nossos pecados e fez paz com Deus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, próprio Deus em nós. O que mais nós precisamos para nos alegrar nele? O que mais Deus precisa fazer para que a gente seja grato? E agora que nós entendemos a primeira metáfora de Jesus, nós somos convidados a duas ampliações desse ensino, sobre roupas e odres. Eu não sou um especialista em roupa, mas parece bem óbvia a explicação. Se você pega uma roupa velha e faz um remendo com um pano novo, algo de errado vai acontecer. Durante a lavagem, durante o desgaste, e pensando que hoje nós temos máquinas, antigamente elas lavavam em beiras de rio, batendo a roupa contra a pedra, talvez a sua avó viveu lavando roupa assim, e conseguiam deixar branca, é um mistério. E aí, essa mistura de coisas não combinam, não vai dar certo. E a questão do odre, que é uma vasilha de couro selada, feita para manter líquidos, também. Ele dá o exemplo do vinho. O vinho fermenta, libera gases. O couro, ele tem uma capacidade de se adequar. Só que conforme ele vai envelhecendo, ele vai se enrijecendo. E se você coloca um vinho novo num odre velho, ele não vai ter condição de aguentar a pressão. E tudo vai se perder. Jesus deixou bem claro que havia uma incompatibilidade entre a maneira que os fariseus viviam a sua fé, criavam a sua própria fé, e o modo de Jesus de entender e de manifestar o reino de Deus que ele veio inaugurar. Eram coisas incombináveis. Não dá para conciliar. Jesus não vai seguir as regras deles, e o que Jesus vem ensinar é o oposto. Jesus não veio para dar uma reformada no judaísmo, nas tradições rabínicas. Ele veio para trazer uma nova realidade. E lá em 2 Coríntios 5,17, a gente tem um versículo fantástico sobre isso. Quem sabe de cor? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O modo de vida agora dos seguidores de Jesus vai se distanciar cada vez mais do padrão dos fariseus e de qualquer outra religião legalista que você conheça. A fé começa a mudar de dentro para fora, não é de fora para dentro. E essas manifestações forçadas e hipócritas, elas não são necessárias ao súdito, ao discípulo de Cristo, porque ele vê o coração, ele não é manipulável. Porém, nós não devemos confundir as coisas com aquela interpretação errônea que Jesus jogou o Antigo Testamento fora
e veio começar algo do zero. Negativo. Jesus tinha sua fé e práticas totalmente baseada nas Escrituras. Ele cita o Antigo Testamento, que era a Bíblia que tinha naquela época. Porém, ele não tinha compromisso com as regras criadas por aqueles mestres. Eles criaram tantas regras para proteger a palavra de Deus, que perderam a palavra de Deus. Ou como seria na nossa língua o ditado de jogou o bebê fora junto com a água suja. Jesus, ele dá continuidade à aliança por meio do cumprimento dela. E ele continua revelando, esclarecendo, interpretando coisas que não eram claras. E uma palavra sobre o jejum para nós hoje, né? Jejum é para nós hoje? Sim. É uma lei? Não. Alguém tem que dizer para você jejuar ou quando jejuar? Não. Em nenhum lugar do Novo Testamento tem essa ordem. Mas é uma boa prática. Perceba que em Mateus 6, Jesus reconhece, os fariseus são hipócritas no jeito deles jejuarem. Mas quando vocês jejuarem, ele está reconhecendo, os meus discípulos vão jejuar. Às vezes falar sobre jejum é quase uma ofensa, né? Vamos jejuar. Não, melhor orar, melhor fazer outra coisa, vamos, né? Só que Jesus, ele está reconhecendo que é uma prática legítima. E o melhor, gente, tem uma recompensa aqui. Não fui eu que coloquei a parte da recompensa. É o próprio Deus que nos motiva também a obedecê-lo, dizendo, se vocês me amam e me obedecem, eu ainda vou dar uma recompensa, eu vou dar um presente para vocês. Não entenda essa recompensa como ganho, como sim para qualquer oração que você quiser, mas entenda a recompensa como a maior aproximação de Deus, como crescer na fé. E às vezes sim, ele vai responder algum pedido de oração. E ele vai ficar alegre por essa ser a vontade dele, por você estar pedindo certo. Mas ele não está preso, não é uma queda de braço. Quanto mais tempo sem comer, maior a chance de Deus fazer aquilo que eu quero. Não é sobre isso. O jejum é uma prática que deve ser aliada à oração e à meditação bíblica. E sim, pode produzir muitos frutos bons para o nosso crescimento espiritual. E o que é jejum? Na Bíblia, eu não vou falar nas manifestações modernas e não vou dar minha opinião. Na Bíblia é abstinência de alimentos e líquidos, se a pessoa conseguir. É isso. Jejum é isso. Ah, mas smartphone, celular... Aí você vai ter que estudar mais e chegar à sua conclusão. Mas na Bíblia é abstinência de alimentos e líquidos, por um período específico. E existe também, Paulo fala, sobre abstinência de relação sexual entre pessoas casadas para se dedicarem à oração. Paulo está falando, está lá. Tem essas duas situações. Isso deve ser uma busca mais profunda da presença de Deus, da capacitação sobrenatural para momentos de luto, de sofrimento, de angústia, de calamidades nacionais. Foi assim que o povo de Deus agiu ao longo da história. Não deveria ser diferente conosco. Momentos de luta, de confusão, de ataques de Satanás contra o seu povo, contra a sua família. A gente deveria buscar maior intimidade com Deus. Jejum é uma ótima ferramenta. Se você quiser fazer, me chame. É bom que a gente se motiva também, motive outras pessoas. Sempre que for feito, tem que trazer os pecados em mente. Sempre que nós fizermos jejum, nós temos que começar do lugar certo. Deus, eu mortifico a minha carne, porque eu amo muito ela. E eu amo o pecado, por isso que eu vou abrir mão disso, para me disciplinar. E que nós possamos nos encorajar também, uns aos outros, como povo de Deus nessa prática. Porque, gente, a não ser que você tenha uma condição de debilidade, buscar mais a Deus nunca tem contraindicação. Se você tem uma condição médica é diferente. Mas, se você tem uma saúde normal, buscar mais a Deus nunca tem contraindicação. E como que a gente aplica essa mensagem à nossa vida? O que a gente pode extrair? Primeiro, reconheça.
A prática de hábitos religiosos não garante o favor de Deus. Ou, em outras palavras, eu e você não somos melhores por estar aqui domingo após domingo. Que nós abandonemos essa reflexão. Vindo para cá, você vai ver pessoas caminhando para seitas, caminhando, correndo, fazendo todo tipo de coisa, que em si não é pecado. E no seu coração, eu e você podemos ser tentados a falar, olha lá, ó, poderia estar na igreja, louvando a Deus, está aí, ó, filho da ira. Às vezes pode até ser um irmão e a gente não sabe, ele só vai à igreja à noite. Mas, independente desse ponto, que nós lutemos contra a nossa tendência legalista de achar que porque nós participamos de uma igreja, nós somos melhores que os outros. Nenhum cumprimento de regras vai trazer a paz que nós precisamos. Nenhum. Nenhum cumprimento de regras vai trazer a paz que nós precisamos entre nós e Deus. Somente o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, só Ele faz paz com Deus. Para quem? Para todo aquele que se arrepende e crê e confia nele. E entrega para Ele o controle da vida e das decisões. Somente Ele é a nossa garantia, Jesus. A cruz é central aqui, porque Jesus é central para a nossa igreja. E nós queremos que Ele seja central em nossa vida cada vez mais. Abandone seu legalismo. Ajude os outros a abandonarem o dele. Não é a roupa que te torna aceitável, não é o seu serviço ministerial, não é o valor da sua oferta. Nem mesmo fazer parte dessa igreja ou de qualquer igreja serve como distintivo diante de Deus. Desista de tentar conquistar Deus com base nessas coisas. Jesus é suficiente. Ele está acessível. Vá a Ele. Segundo passo, pare de canonizar o passado. Nós temos hoje para amar a Deus. Hoje para servi-lo. Hoje. Pare com aquele discurso, como já pensamos nas últimas semanas, quando o pastor Oscar pregou das igrejas. No passado eu era líder, no passado eu fiz, e hoje? Hoje nós fazemos o quê? Você faz o quê? Você ama quem? Você se dedica como? As vitórias do passado não garantem alegria e frutificação no presente. Nós precisamos levar Deus a sério hoje, amá-lo hoje, servi-lo hoje. Nos alegrarmos nele hoje. Muitos carregam um valor desproporcional de admiração em uma fase que viveu no passado. Quase como um ídolo. O ídolo do período que eu fiz tal coisa. Ok, se você honrou a Deus, mas e hoje? Deus, Ele quer você servindo hoje. Alguns estão comprometidos com um discipulador, um pastor, um líder. E com o advento da internet, você pode escolher em qualquer lugar do mundo o seu líder do coração através do YouTube. Ou essa pessoa do passado que não está mais próxima de você hoje. E isso acaba te impedindo de você se relacionar com outras pessoas que Deus colocou perto. Seja o seu GP, seu ministério, qualquer pessoa. Outros parecem achar que a igreja só era boa no passado. Na época que fulano era líder, fulano foi presidente do Brasil, na minha época. Como isso é chato e inútil. Porque ao invés de honrar o passado, isso despreza o presente. Os novos cristãos que estão sendo salvos não vão ser edificados pelo seu, na minha época era melhor que a sua. Não vão. Os jovens, eles não são crentes de segunda categoria, que infelizmente não viveram o tempo de ouro da igreja, quando a gente fazia isso e aquilo. A gente tem que tomar cuidado. Paremos de canonizar o passado. Lembre-se daquela época e sirva hoje, com alegria hoje, ao povo de Deus hoje. O chamado de Deus para nós sempre será: ame hoje, sirva hoje, se alegre em mim hoje. Esse é o chamado de Deus para nós. Mas desfrute da festa também.
O relacionamento com Jesus tem momentos de festa. Não seja levado pela tendência de viver murmurando, reclamando. Lute contra a insatisfação. Ataque a sua insatisfação lá dentro, falando: Jesus é por mim. Ok, ok. Então o que me falta? O que de importante Ele está me negando? E nós vamos chegar à conclusão de que nada de importante para a nossa vida, para a nossa vida feliz nele, Ele nos nega. João 16, 26, fala que o próprio Pai nos ama, 16, 27, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Mas olha aqui para mim, tem luta, eu não estou negando ela. Diagnósticos assustadores, perdas do seu ganho, injustiças que nós sofremos, traições, empregos frustrantes, isso tudo acontece, acidentes, mas como nós enfrentamos isso com alegria? Não é fingindo, é encarando que em meio a tudo isso, Jesus está lá, do nosso lado, durante todo o processo, o ombro para as nossas lágrimas, a luz para o nosso caminho, a palavra que nos consola, Jesus está lá, Ele não vai tirar os empecilhos. E Romanos 8 é excelente para nós lembrarmos disso. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele entregou o seu Filho pelo seu povo, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Será que Deus vai limitar algum bem para nós, simplesmente porque não? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, note, Ele não nos livra dessas coisas. Em todas essas coisas, por meio dos sofrimentos da vida, Ele nos encontra onde nós estamos. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Isso é a nossa confiança. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. A ansiedade não é a resposta. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é vida para nós. Isso é caminho para a gente andar. Nós não precisamos andar nas trevas, andar sem saber para onde vamos. É esse o nosso Deus, esse é o caminho que nós vamos trilhar. Ele é por nós. Se você é cristão aqui hoje, Ele é por você. E você quer saber de algo que deixe isso ainda melhor? Já está bom? Mas você quer saber de algo que deixe isso ainda melhor? Que Deus não deu isso para você desfrutar sozinho. Se fosse para a gente desfrutar disso sozinho, seria excelente, mas ainda ia faltar. Ele deu isso para a gente desfrutar como igreja. Para nós sermos a presença consoladora e fortalecedora de Deus. Eu quero chamar o pessoal da música aqui. Ele te deu grupos pequenos, discipulado, liderança pastoral, amigos na fé. Ele te deu gente para viver isso com você. Nós precisamos viver isso, gente. Esse é o padrão de Deus para nós. Se você é um discípulo de Jesus, abandone o legalismo. O nosso Salvador é o Rei, e Ele é suficiente para nós. Vamos a Ele. Vamos confiar nele. Nós não precisamos criar regras. A palavra revelada é suficiente. Ele é um Deus majestoso. Ele é por nós.
Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, gratos por pertencer ao Senhor. Se há alguém aqui, ó Deus, que não confiou em Ti como Salvador, não se entregou a Ti como Senhor, não se arrependeu dos pecados e está andando debaixo da Tua graça, salve essa pessoa, ó Deus. Dê a ela o arrependimento, a compreensão de que a vida não faz sentido sem o Senhor. Nos ajude a abandonar as nossas regras, os nossos legalismos. Nos ajude, ó Deus, a não odiarmos uns aos outros, mas a amarmos uns aos outros com o Evangelho. E nos ajude a confiar que o Senhor é por nós, que as promessas do Senhor ao seu povo valem para nós, e que o Senhor é a estabilidade da nossa vida, o Senhor é a nossa esperança. Os nossos olhos se voltam para Ti, os olhos dessa igreja se voltam para Ti, e nós sabemos que podemos confiar em Ti a qualquer tempo. Agora nos ajude a viver como comunidade isso de forma cada vez mais intensa, que nós sejamos uns aos outros as manifestações do Seu amor e do Seu cuidado, e que isso transborde para que nós preguemos o Evangelho àqueles que não Te conhecem ainda, estão ao nosso redor também. Obrigado, ó Deus, por nos amar. Em nome de Jesus. Amém.